Eu vou te fazer uma pergunta cuja objetividade jamais seria minha. Mas assim, para você ver como são as coisas. Digamos que alguém do Evangelho, um pastor, por exemplo, coloque como objetivo encher a igreja dele 300 pessoas em um ano. Como deveria ser a objetividade dele para alcançar o objetivo à luz do Evangelho? Não, se fosse a luz do Evangelho, ele não teria esse objetivo. Mas é assim que funciona. Mas porque não é a luz do Evangelho, é a luz dos evangélicos, é a luz da vaidade dele, é por causa da inveja e da comparação dele com os que estão conseguindo, é por causa da necessidade de afirmação dele, às vezes para a mulher dele, ou para a mulher que ele gosta e que gosta dele, que ninguém sabe, o modo que ele tem de dizer a ela, olha como eu sou o fodão, é essa aí. Meu amigo, por trás de objetivos de fazer a igreja crescer, cabem todas as misérias do inferno, como motivação. Como objetividade. Como motivação para alcançar esse objetivo. De 300 pessoas no mundo. Seja ela qual for. Porfia, inveja, ciúme, isso Paulo lista ali, ainda com uma candura enorme, porque as razões podem ficar muito piores, os sentidos podem ser totalmente infernais, motivando o coração das pessoas em relação a determinados objetivos confessados. O que se confessa para fora para Jesus, irmãos, esse bairro carente precisa ser ganho. Este ano eu tenho uma meta em nome do Senhor. Nós não vamos terminar o ano sem alcançarmos 300 pessoas. 300 pessoas é mais dízimo. 300 pessoas é mais massa para serviço no ano seguinte de mobilização. 300 pessoas é mais importância para o pastor que a conseguiu esse ano em relação aos que conseguiram 30, 20, 40, porque é tudo na base do conseguiu, é quase que mediu. É que você não conviveu muito no meio pastoral, você é meio virgem disso. Você se converteu e ficou lá na igreja Maranata, né? Então, você não conviveu muito por aí. Mas conversa de pastor é aferimento quantitativo. Café da manhã de pastor. Sim, eu estou falando, sem exagero, 90% dos papos de mesa de café da manhã de pastor, quando se reúnem na cidade. A conversa é sempre, rapaz, é todo mundo contando como uma benção. Rapaz, que benção. Você não sabe, esse ano, graças a Jesus, nós já batizamos 127. E tal, que uma bênção. Aí todo mundo começa com a fanfarrice de contar as conversões. E não é pelas conversões. Você que está ali no métier, que conhece a verruguinha que nasce no canto superior esquerdo do ânus do cara, que conhece, vê a pateticidade. É só todo mundo, tipo menino, botando o pinto pra fora. Pra ver quem é o maior. Vamos ver quem é o maior. Se é o meu ou se é o teu. É tudo assim, o teu ainda é um pitinho. O meu já virou piruzão. É tudo a mesma palhaçada. Só que a conversa agora é sobre quem ganhou mais do que quem. Aí, em alguns outros lugares é o salário. Graças a Deus, a minha igreja está tendo visão. Os irmãos estão pagando condignamente, aí fica aquele bando de bobão babando, com uma inveja danada. Aí volta para a igreja com uma nova visão. O povinho lá nem sabe que a visão dele, ele não adquiriu em lugar nenhum, a visão dele é invejão. Não é visão. É invijão. É invijão de um imijão. E aí ele a capturou da estratégia de sucesso do café da manhã dos pastores. Aí isso se transforma num projeto que vai ser contado ungidamente do púlpito para um bando de otários que vão dizer: o nosso pastor veio com o coração quente desse último congresso, desse encontro de pastores, e não sabe que ele veio foi ardendo de inveja.
Isso 90 e tanto por cento das vezes. Tem aqueles que ainda são puros, apesar de ignorantes, porque se houvesse sabedoria ele não se estabeleceria alvo numérico nenhum. A gente está falando de reino de Deus, não é de venda de carros usados, e nem de venda de cartão de crédito e de nenhum outro produto. É reino de Deus. Não depende de quem quer nem de quem corre. Pra mandar, não, Davi entrou numa fria danada porque resolveu cultuar números. É mesmo. Então, mano, não está no nosso poder, isso é uma coisa de Deus. E a gente fica longe disso aí. Prega o Evangelho, o Senhor é que acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Não é my business esse negócio aí. Mas aí o cara chega lá e anuncia isso como uma grande visão, quando é um invejão. E o povinho vai se mobilizar para trabalhar aquilo. O povo, em geral, inicia cumprindo essas metas com muito amor no coração. Depois que eles se viciam no cumprimento das metas, eles se transformam em seres objeticos e pedrados, tanto quanto o proponente. Porque depois de alguns anos vivendo nessa fixação, o amor vai embora, a paixão inicial acaba, fica só o objetivo de não perder a cota, bater a cota. Ano passado foram 300, esse ano é 350, agora são 400, todo ano vai dobrando a cota. E não é o pastor que vai ganhar esse povo, é o povinho que está lá, que é a massa de manobra para fazer esse trabalho, para virar mormon, missionário mormon do pastor, de porta em porta, com os amigos, naquela fixação neurótica de ter que conseguir gente, e aí vai corrompendo o processo inteiro, já deixa de ser por amor ao Evangelho, já deixa de ser por amor à pessoa, já é para cumprir a meta, e você vai trabalhando com esse objetivismo para cumprir essa meta, vai perdendo toda a emoção, a relação de fazer com o carinho que tem que ser feito, aí começa a entrar na vaidade dos objetivos, dos cumprimentos, dos alcances, aí começa a olhar para o lado, começam as comparações, aumentam as invejas, a inveja exacerba o poder do trabalho, aí o cara trabalha para bater a meta, bate a meta, fica mais vaidoso, a arrogância dele aumenta no ano seguinte. Então o que começou de uma maneira termina diabolizada completamente, sem ninguém notar. Mas tem um cenário pior que esse ainda. É quando o pastor recebe a meta de do fora. presbitério e ele se vê obrigado a cumprir essa meta e como não consegue, ele começa a falsificar relatórios, Caio. Isso é normal também, agora... Dentro de igreja, Caio, falsificando relatórios... Aí isso só torna o problema 2 vezes pior, porque o processo que eu descrevi há pouco vai se instalar... De qualquer jeito. De qualquer jeito. E em segundo lugar, gerou ainda um mentiroso. E os diáconos vendem a mentira. É o tal do ministério evangelástico. Evangelástico, não é evangelístico. Evangelástico. Que, olha só, eu viajei durante anos, o mundo inteiro, e eu comecei a viajar bem garoto, né? Encontrando aí esses evangelistas todos, Billy Graham, Luiz Palau, Alberto Montese, e eram os evangelistas assim, do mundo e da América Latina pro lado de cá. Aí depois você vai conhecendo os outros da África, da Ásia, da Coreia, os americanos, de todos os tipos e tal, evangelista. E eu não tinha encontro de evangelista mundial que eu não fosse convidado para ir. Eu não fui a todos porque eu não tinha era saco. Senão era cada hora num país e tudo, com conferência evangelística. Eu ia pregar na maior parte delas, e nas que eu não fui, e foram muitas, mesmo convidado para pregar, eu não aceitava ir pregar nesses eventos, porque eu me cansei deles logo. O que ele pensou? Porque era um encontro de botar todo mundo botando o pinto para fora para ver quem é que tinha o maior. E entre os evangelistas, o modo de tornar o pinto grande é torná-lo evangelástico. É no exagero. Então chega Palau para um lado, aí virar aquele relatório de quantos foram as cruzadas dele, tudo mentira. Porque a contagem é a seguinte que eles fazem. O cara prega numa cidade de quarta a domingo,
Aí na quarta-feira havia 10 mil, na quinta havia 12, e vai subindo até que no domingo havia 30. Ele soma cumulativamente os números e no final diz que apareceram na cruzada dele 200 e tantas pessoas daquele país, numa cidade que só tem 500 mil, metade foi assisti-lo. Conversa, agregou-se valor. Eu passei a minha vida fazendo cruzadas. Você chega numa quarta-feira, tem 10 mil no estádio, se na quinta tem 12, houve um valor agregado de alguns, talvez de 3 mil novos, enquanto vários outros que foram na quarta não irão na quinta, talvez voltem só no domingo, se tanto. Então é claro que tem uma variação que gera uma acumulação, mas nunca uma duplicação e nem uma acumulação absoluta desse resultado. Então, um exagero. Às vezes, eu via, pessoas amigas minhas tinham estado presentes no evento e me diziam, foi um evento muito bom, tinha lá um grupo. Depois, quando você ouvia o próprio indivíduo falando, aquilo virava 10, 20 vezes maior, porque o status dele depende daquele tipo de relatório, ele cresce. Naquele tempo, hoje em dia acabou isso, porque a teologia da prosperidade acabou com isso. Acabou com os evangelistas antigos, morreram. Ficaram só os milagreiros e os de propostas de crescimento de igreja. Mas o evangelista clássico do passado foi embora. Mas era um horror aquilo ali. Eu conheci quase todos os evangelistas famosos que eu conheci, não tinham mais alma há muito tempo. Vida com Deus nenhuma. Secos, áridos, só falavam fanfarrices e ficavam contando essas coisas. E o grande objetivo deles era poder dizerem também que naquela cruzada que eles foram fazer, o governador os recebeu, ou eles tiveram a chance de ir visitar o presidente da República e fazer uma oração, ou tinha todo esse rito das grandezas, porque o paradigma disso era o Billy Graham. E como o Billy Graham fazia questão de ir em todos os lugares e visitar os governadores, os presidentes, o Billy Graham se sentiu muito como uma espécie de embaixador oficial do reino de Deus no mundo, né? Esse surto ele teve. E durante muitos anos, e o pessoal alimentou em volta. No Brasil, o maior surtado desse tipo de coisa que eu conheci foi o pastor Nilson do Amaral Fanini, que faleceu há 3 dias atrás. Ele partiu para o Senhor. Mas o Fanini, no auge da juventude dele como homem adulto, ainda forte, pelo amor de Deus, era um sebo de insuportabilidade. Essa coisa chegava a ser nojenta. Estrelismo e tal. Estrelismo do tipo mais babaca que você puder pensar. Um dia a esposa dele, Dona Elga, que sabia do quanto que ele me detestava por nada. Ele me detestou por nada desde o dia em que me conheceu com 19 anos de idade em Manaus. E sabia disso? Um dia ela me procurou, ela falou, olha, eu sei tudo o que acontece aqui no coração do meu marido, mas não leve em consideração não. Você é um rapaz, eu era bem novinho, muito especial e releva porque as vaidades e as invejas humanas são assim mesmo. A própria esposa. Ela lembra disso. Mas por quê? Porque eu era considerado um evangelista, porque ele me conheceu em Manaus com 19 anos já na televisão pregando. 3 meses antes do programa dele entrar no ar, eu já estava pregando lá, e ele era um senhor, eu era um garoto. A cidade toda estava me assistindo, ele quis botar o programa dele na televisão, disseram que a melhor pessoa para ajudá-lo a colocar o programa no ar era eu. E eu era um garoto de 19 anos. Acabou que fui eu que fui lá falar com o Dr. Felipe Dal, pedir para colocar o programa dele no ar, e o Dr. Felipe colocou de graça, no mesmo lugar onde eu tinha o meu programa. E eu estava crente que estava fazendo um grande favor a ele, porque isso me foi solicitado por ele e por um auxiliar que ele tinha chamado Joaquim. E, bom, quando eu consegui, ficou pior ainda.
Eu encontrei com ele logo a seguir, no dia seguinte. Falei, olha, pode mandar o seu programa que já está tudo resolvido lá com o Dr. Felipe Dal, sem custo. E ele vinha tentando aquilo e não conseguia, o garoto foi lá, falou e conseguiu, e meu Deus, ficou ruim, foi para mim. Dali em diante, meu amigo, foi um... E aí aqueles encontros de evangelistas, de não sei o que, era cada um querendo se mostrar e botar o seu para fora. De modo que eu me cansei e larguei essa coisa de fora porque não tinha objetividade. Era o culto ao objetivismo numérico, quantitativo e tudo, mas o reino já tinha morrido. Porque o meio tinha se tornado o sentido em si, tinha se tornado a finalidade. O meio se tornou. Se tornou a finalidade. Aí morreu tudo sem o amor da pulsão, que deve ser a grande mídia, qualquer que seja o veículo operacional, ele precisa ser operacionado pela pulsão do amor. Se não for assim, meu irmão, qualquer coisa se corrompe no processo, qualquer objetividade vira objetivismo. Sem amor, qualquer que seja o melhor objetivo vai se corromper e vai corromper aquele que o busca. O que nos salva de nos tornarmos objetos dos nossos objetivismos é a objetividade do amor. É se a gente constatar e verificar sempre a presença do amor no exercício dos objetivos. Do contrário, você está danado e vai virar objeto dos seus objetivos sem nem perceber, sem nem sentir.